Você já se deparou com essa situação aqui no Power BI? Você vai realizar algum filtro e de repente aparece aqui em branco. Por que que isso acontece? Porque naquele filtro que você indicou não existe valor correspondente, mas dá para a gente tratar essa informação e apresentá-la de forma mais interessante, como por exemplo eu fiz aqui nesses três cartões. Isto é, ao invés de deixar o Power BI colocar a informação em branco, a gente colocou a informação aqui como valores zerados. E nessa aula eu vou te ensinar a fazer exatamente esse tratamento de dados. Eu sou o professor Ítalo e toda semana eu compartilho conteúdo de Power BI aqui no meu canal e nas minhas outras redes sociais, além de eventos gratuitos sobre essa incrível ferramenta. Então siga para aproveitar todas essas oportunidades. Bora para a aula! Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente fez alguns filtros e a gente verificou que dependendo da combinação eu posso não ter resultados ali. Por exemplo, na Amazon em 2020 em Minas Gerais eu não tive nenhum item devolvido. Só que muitas vezes demonstrar essa informação com o padrão aqui do Power BI, que é em branco, não fica tão interessante. Então o que a gente pode fazer? Nós podemos ajustar as nossas medidas. Por exemplo, vou clicar aqui em quantidade de itens devolvidos, que é essa medida chamada quantidade de devoluções. E a gente vai ajustar essa função, criando aqui uma estrutura condicional. Qual vai ser a estrutura condicional? Eu vou buscar aqui um if. Lembra, o if vai fazer uma validação e, se aquela validação for verdadeira, ele retorna um resultado. Se aquela validação for falsa, ele retorna outro resultado. O que eu quero que a função if faça? Eu quero que a função if pegue o resultado da soma da quantidade de itens devolvidos, que é o que está me trazendo aqui nesse cartão, e verifique se ela está em branco. Como que eu comparo se ela está em branco? Eu posso verificar comparando se ela é igual a blank, que é uma função do próprio Power BI. Então, o meu teste lógico está verificando. A soma das devoluções é igual em branco? Caso afirmativo, o que eu quero que o Power BI faça? Coloque um zero. Ao invés de mostrar em branco, vai mostrar zero. Zero itens devolvidos. Vírgula. Caso contrário, isto é, se de fato não for em branco, se tiver algum item devolvido ali, eu quero mostrar a soma. Aí eu posso copiar novamente a função que mostra a soma. Fechei parênteses aqui. Ok. Então vamos ler essa função. A quantidade de devoluções vai mostrar a quantidade de itens devolvidos. Porém, eu tenho uma estrutura condicional. Se a quantidade de itens devolvidos, que era uma medida que a gente já tinha feito, for igual a blank, ou seja, estiver vazia, escreva zero. Zero itens devolvidos. Porém, se não for, coloque a própria soma de itens devolvidos dentro daquele contexto que a gente está validando. Vamos ver se deu certo? Vou dar um Enter aqui. Prontinho, tenho ali um total de 0 itens devolvidos. Poderia modificar escrevendo, por exemplo, 100 devoluções. Vamos ver se dá certo. Enter, atualizando. Pronto, trouxe ali o resultado, agora com esse texto, 100 devoluções. Eu prefiro deixar aqui com o 0. Beleza, voltei para 0. Se eu clicar aqui em janeiro, pode ser que algum desses meses eu não vou ter nenhum pedido naquela situação. Olha só, janeiro de 2020, na Amazon em Minas Gerais, não houve nenhum pedido. Consequentemente, o restante aqui também está em branco. Vamos então corrigir os demais cartões. Vou clicar no primeiro aqui, que é a quantidade de itens vendidos, e é a mesma lógica. Posso até fazer a comparação no sentido inverso, e você vê aquilo que você entende mais fácil. O que é a comparação no sentido inverso? Se o resultado que eu trouxer da SumX for diferente de blank, significa que tem algum valor ali. Se tem algum valor, eu devo mostrar o próprio valor. Isto é, no resultado, caso a comparação seja verdadeira, eu vou executar a própria função que contabiliza a quantidade de itens vendidos. Caso contrário, vou colocar um zero. Vamos fechar o parêntese aqui para entender a execução. Estou verificando se a soma da quantidade vendidas é diferente de vazio.
Se for diferente de vazio, eu quero mostrar o próprio valor da soma da quantidade vendida. Caso contrário o quê? Caso contrário, ele é vazio. Se ele não for diferente de vazio, ele só pode ser igual a vazio. E neste caso, eu mostro ali o zero. Eu prefiro a comparação no outro sentido, tá? Mas você veja aquela lógica que você entende mais facilmente. Vamos fazer a correção agora do valor total vendido. Mesmo processo, e neste caso aqui eu vou até dar algumas quebras de linha, porque talvez fique mais fácil de compreender. Para funções pequenas eu acabo não fazendo tanto, para funções grandes eu acho que já facilita bastante. Então depois do valor total vou dar uma quebra, porque eu vou ter que abrir a função if. Vamos dar um Shift Enter de novo para outra quebra. Então a função if vai ter um teste lógico. Qual que é o teste lógico? Ela vai verificar se o resultado aqui da minha função SUMX é igual a blank. Ok, vou até diminuir um pouquinho o zoom para essa parte ficar na mesma linha. Primeiro argumento é o teste lógico. Estou verificando se aquela agregação do valor total é igual a vazio. Se for vazio é porque eu não tive nada ali vendido, nenhum valor, nada disso. Isso significa que ao invés de mostrar em branco, vou colocar a vírgula, Shift Enter de novo, eu quero que ele mostre o valor zero. Vírgula, Shift Enter mais uma vez. Então, esse zero foi para mostrar um determinado valor, caso aquela soma, aquela agregação do valor total, retorne um conjunto vazio. Mas se não for um conjunto vazio, isto é, se tiver algum valor ali, eu quero que ele me mostre o próprio retorno da função. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui na função SUMX, colei, ok. Shift Enter, fechei o último parênteses. Legal, então eu tenho aqui primeiro o teste lógico, que é verificar se aquela agregação que a função SUMX traz, e lembra, essa função ela multiplica a quantidade vendida pelo preço unitário, depois soma tudo para trazer o valor total. Se eu não tiver nenhuma venda, obviamente esse valor vai ser zerado, e eu estou validando justamente se ele é zerado. Se ele for zerado, coloque o zero para mim, ao invés de colocar em branco. Mas se ele não for zerado, coloque o próprio resultado da função. Beleza, Enter, ok. Trouxe ali que o valor vendido foi de R$0,00. E a última, a quantidade de pedidos, mesmo processo, mesma lógica, te mostrei 3 formas diferentes aí em relação à execução da função if, e aí você pode escolher sempre aquela que você entenda melhor. Vou executar ela aqui mais diretamente agora. If, se a verificação da quantidade de pedidos for igual a blank, lembra, esse blank é a mesma coisa que vazio, não tem resultados. Se não tem resultados de quantidade de pedidos, simplesmente coloque o zero aí para mim. Caso contrário, contabilize a quantidade de pedidos. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Prontinho, fechando o parênteses do if. Vamos testar se deu certo. Legal, agora, quando eu não tenho informações de acordo com aquele filtro, eu mostro zero ao invés de mostrar em branco. Posso filtrar outras coisas, por exemplo, em janeiro não teve nada, mas em março teve? Não sei. Março teve alguma coisa. Eu tive um pedido que vendeu 173 itens num valor total de 9,52 mil. Legal? Eu tenho aqui múltiplas possibilidades de análise. Quero verificar o ano todo de 2020, eu tenho ali os meus resultados de todo o ano de 2020. Olha só, não tive devoluções em Minas Gerais quando eu estou falando da Amazon, mas será que no Carrefour tive? No Carrefour eu tive 6 itens devolvidos. E aí explore as múltiplas oportunidades de análise que nós acabamos de fazer. E aí, gostou desse conteúdo? Então aproveita a super oportunidade do meu curso gratuito de Power BI, que vai acontecer daqui a alguns dias. O link para você fazer a sua inscrição 100% gratuita está na descrição desse vídeo. Nesse curso você vai aprender a construir 4 dashboards do zero e ainda vai receber o material didático e certificado de participação. Não perca a oportunidade porque ela não aparece toda hora. Garanta já a sua vaga clicando nesse link que está na descrição do vídeo. Nos vemos durante as aulas.